Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo essa aula. Meu nome é Alisson Williams, sou médico psiquiatra, sou mestrando no mestrado profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais da Unicristos e tenho como orientadora a professora Débora Pedrosa. E esse minicurso, pessoal, o minicurso sobre suicídio, faz parte de um projeto maior da plataforma Save, certo? Eu acredito que você tenha encontrado essa aula justamente por meio da plataforma. Se não, fica a dica, né? Se você estiver vindo diretamente aqui ao YouTube para ver essa aula, fica a dica aí da plataforma. Nela você vai encontrar um e-book que direciona para uma melhor utilização da plataforma, mas já ressaltando, né? Lá no e-book vai ter de forma bem detalhada, mas ressaltando de uma forma resumida, tem tanto o mini curso que você está vendo agora, mas tem também artigos, tem algumas escalas que ajudam no diagnóstico, na questão do grau do risco de suicídio. Essas escalas são bem interessantes. Tem o podcast, que é o Saúde Mental através da Arte, tem o nosso quiz, então vale a pena dar uma conferida no e-book para ver com detalhes, né, uma sugestão de um melhor aproveitamento dessa plataforma, certinho? Esse é o nosso cronograma, são 6 aulas curtas, separadas por tema. Nessa primeira aula estaremos falando sobre aspectos históricos, epidemiológicos, relevância do tema, depois sobre fatores de risco, fatores protetores, gradação do risco de suicídio, condutas não medicamentosas e condutas medicamentosas por fim. Nessa primeira aula, de fato, eu não vou estar trazendo um caso clínico ainda, certo? Mas em todas as outras aulas vai ter uma metodologia bem interessante, sempre trazendo um caso clínico no início, o conteúdo, e no final da aula retomando o caso clínico para a gente poder aplicar o conteúdo aprendido no decorrer da aula para aquele caso especificamente. Então, fiquem atentos às próximas aulas, vai ser bem interessante. Não que essa primeira não seja, obviamente, certo? Mas essa primeira é uma aula que não poderia deixar de ter. É uma introdução sobre o tema, para que a gente consiga entender a relevância desse assunto, por que estar estudando ele hoje, certinho? Então, vamos lá. Vamos começar então a nossa aula, sem mais delongas. Atualmente, pessoal, a OMS estima que haja cerca de 800 mil mortes por ano por suicídio. Número alto, né? Uma morte a cada 40 segundos. Levando em consideração a duração média dessa aula, por volta de 15 a 20 minutos, até o final dessa aula, cerca de 30 pessoas no mundo terão morrido por suicídio. Para você ter uma ideia, né, eu que sou potiguar, natural do Rio Grande do Norte, 800 mil pessoas é a população de Natal, capital do RN. Atualmente, a morte por suicídio ocupa a 18ª posição no ranking de todas as causas de óbito. Quando se trata de mortes externas ou não naturais, de fato não é a líder. A líder é a morte por acidentes de trânsito, mas ocupa uma posição de destaque. Na população entre 15 a 29 anos, já é a segunda maior causa de mortes quando se trata de mortes externas ou não naturais. Esse dado é de 2016, o que é uma coisa alarmante, é uma coisa preocupante. Veja só esses gráficos. Quando a gente considera aqui ambos os sexos, no número de mortes para aquela faixa etária que eu acabei de mencionar, suicídio aqui em segundo lugar, e quando se considera mulheres também aqui, em segundo lugar, de uma maneira geral, e nos homens é que ela acaba ficando em terceiro devido à questão da violência interpessoal ser uma causa de morte bem mais prevalente no sexo masculino. Mas de todo modo, considerando ambos os sexos, aqui o suicídio aparecendo em segundo lugar para essa faixa etária, 15 a 19 anos, ou seja, adulto jovem, certo? E ali final da adolescência. Isso equivale a 8,5% de todas as causas de mortes. Em países desenvolvidos é mais comum em homens de meia idade e terceira idade, sendo que em países em desenvolvimento acaba sendo mais comum em adultos jovens e mulheres de terceira idade.
De um modo geral, a gente pode dizer que é uma prevalência bimodal, né? Que ela é mais prevalente no adulto jovem e que tem outro pico em que ela também é muito prevalente, que é justamente nos idosos. Até o início dos anos 2000, houve um crescimento nas taxas de suicídio em todo o mundo. Após esse período, após o ano 2000, houve uma redução das taxas em muitos países. Porém, infelizmente, no Brasil, essas taxas continuam aumentando. Uma pena. Aqui a gente vê a distribuição das taxas de suicídio por estado, né, no Brasil em 1970, né, o mapa A. E aqui em 2017, o mapa B, vendo aqui que hoje em dia, né, há uma concentração bem maior aqui nos estados do Sudeste, aqui no Rio Grande do Sul, uma concentração elevada também. E aí as regiões com maiores taxas de suicídio ajustadas por habitantes seriam justamente o Sul, 9,3 para cada 100 mil habitantes, e em segundo lugar o Centro-Oeste, 6,1 para cada 100 mil habitantes, que está muito próximo da média nacional. De 1979, né, até 2016, houve um aumento de 2,5 para 6,1 por 100 mil habitantes. Mas a população aumentou também. Certo, concordo contigo. Mas essas taxas aumentaram num nível maior do que o nível de aumento populacional. Aqui você está vendo uma taxa por habitantes, por cada 100 mil habitantes. Então esse aumento de fato representa um aumento percentual, um aumento que realmente nos leva a crer que mais medidas para coibir esse tipo de problema são necessárias. É importante a gente desenvolver justamente estudos, né, tentativas de como por exemplo esse curso agora, esse mini curso voltado para estudantes, para profissionais de saúde, para tentar uma capacitação em termos de saúde mental, de suicídio, porque é um grave problema de saúde pública, né? Foi um aumento de aproximadamente 220%, é muito. Quando a gente considera aqui a distribuição estatística entre alguns outros dados epidemiológicos, né, a gente vai ver que a questão de não ter um cônjuge, né, um solteiro, viúvo, divorciado, acaba sendo um fator de risco para ambos os sexos. A gente não tem como dissociar muito uma aula da outra, né? Essa aula que a gente está abordando aqui sobre epidemiologia também, inevitavelmente a gente vai acabar falando um pouco sobre fatores de risco. Não tem como a gente só distinguir especificamente, essa aula é só sobre isso. Às vezes os temas realmente eles se convergem entre as aulas e isso é natural. No sexo masculino, o enforcamento aparecendo como realmente o tipo de suicídio que é mais prevalente. No sexo feminino, embora as tentativas por intoxicação exógena sejam maiores, mas de fato ele acaba não sendo um método tão letal quanto o enforcamento, e por isso o enforcamento também acaba aparecendo em primeiro lugar. Então, para quem quiser dar uma olhada com calma, dá uma pausa, certo? Vê bem direitinho aqui os dados estatísticos, né? Vê com calma, certo? Aproveita que é uma videoaula que é assíncrona, né? Dá uma pausa, anota, né? Aproveita da melhor maneira possível, tudo bem? Vamos para alguns aspectos históricos, passando agora da questão epidemiológica, para a gente falar um pouquinho sobre cultura, sobre história e entender como é que foi a evolução, né, da representação do suicídio ao longo da história humana. Começando aqui por essa frase de Camus, de 2014. Só existe um problema filosófico realmente sério: suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Na antiguidade, a gente já tem aqui uma figura importante, né, que é a figura de Ajax, um herói da mitologia grega. Ele teve uma disputa pela armadura de Aquiles com um outro guerreiro e ele perdeu. Devido à derrota, né, pelos relatos, hoje entende-se que aparentemente ele teve um surto psicótico, matou um rebanho de ovelhas pensando que eram inimigos ali em campo de batalha. Quando tomou consciência do ato, né, pela vergonha
pelo que ela tinha acabado de fazer, ela acabou por cometer o suicídio. E essa é uma das representações do suicídio na antiguidade. O suicídio, no caso do herói Ajax, né, para evitar a desonra. Que a gente vê uma representação, né, de Ajax cometendo suicídio com sua própria espada. Um outro caso bem interessante, né, negativamente, da antiguidade é o suicídio de Sócrates, é um famoso filósofo. Ele foi condenado pelas autoridades gregas por corromper a juventude de Atenas e mostrou-se honroso e virtuoso por acatar a decisão das autoridades, que seria o quê? Uma pena de morte por suicídio. Cruel, né? E esse suicídio ocorreu por meio de um cálice de cicuta, que era uma espécie de veneno. Aqui vemos a representação desse momento, feita pelo pintor francês Jacques-Louis David, né? Não perdoe-me se a pronúncia não for exatamente assim, certo? Mas temos aí a morte de Sócrates. E vejam com que honra, com que braveza ele foi representado aqui na pintura, tomando o cálice e meio que ali dando um último ensinamento, né, aos seus discípulos. Então vejam aí a representação do suicídio, né, como um ato de bravura, um ato de honra, né, aí nessa representação do suicídio de Sócrates. Na Idade Média temos uma forte influência da igreja, né, sobre todo o jeito de viver, o jeito de se comportar da maioria das pessoas. Foi uma época muito marcada pela questão da influência da religiosidade, principalmente da questão da religiosidade cristã, né? A Igreja Católica muito influente nesse período. Temos aí o trecho do livro de Georges Minoir, né? No livro História do Suicídio, que diz assim: tanto no romance como na vida, o camponês que se enforca para escapar da miséria é um covarde cujo corpo tem de ser supliciado e cuja alma vai para o inferno. Vejam aí já a questão da influência religiosa, né, e do suicídio sendo tratado pela igreja como um grave pecado e cuja pena seria ir para o inferno. Mas temos aqui contradições, certo? Ó, o cavaleiro impetuoso que prefere a morte no campo de batalha à rendição é um herói ao qual se prestam as honrarias civis e religiosas. Certo, não é bem um suicídio, né? É uma morte no campo de batalha, mas, enfim, fica aí a representação da influência da igreja naquele momento, né? E da forma como essas pessoas eram tratadas em momentos de formas muito distintas pela sociedade na época. Na Idade Moderna temos aqui William Shakespeare como uma figura muito importante que relatou em suas obras, né, a questão do suicídio, em algumas delas, principalmente aí Romeu e Julieta, que é a mais conhecida, mas também numa outra muito famosa, que é a obra Hamlet, em que ele fala do suicídio de uma forma muito poética, né? Vamos dar uma olhada? E aí temos uma das frases mais famosas, né, do texto de Hamlet: ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo dar-lhe fim? Continuação. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, a afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do mando, podendo ele mesmo encontrar seu repouso com um simples punhal? Vejam aí a questão da retratação, né, por meio do personagem Hamlet, em que Shakespeare coloca aí a questão do suicídio, né? Hamlet em um momento bem provavelmente deprimido, pensando aí em cometer o suicídio por meio do seu punhal, né? Temos aí a representação, né, do suicídio por meio da escrita de Shakespeare. Ainda na Idade Moderna, uma outra obra que adquiriu uma fama muito grande por uma questão negativa foi a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, de Johann Wolfgang Goethe, que justamente essa obra ela acabou sendo proibida em muitos países na Europa, porque, dando aqui um spoiler, né, já, mas trata sobre o suicídio de Werther, e
vários jovens, vários adultos jovens da época estavam cometendo suicídio da mesma forma que Werther e com as mesmas vestimentas que Werther utilizava no momento do suicídio. Ele descreve quais eram as vestimentas de Werther na hora. E assim, vou deixar para tratar um pouco mais sobre esse tema quando eu for falar sobre fatores de risco, mas já adiantando essa curiosidade, digamos assim, né, sobre o quão influente foi essa questão e o quanto esse livro acabou influenciando negativamente nesse aspecto a ponto de ser proibido, né, em muitos países. Enfim. Nas artes plásticas, temos aqui uma obra que foi pintada entre os anos de 1877 e 1881, que representa, na verdade, uma mudança cultural na representação artística desse assunto. Temos que até então, na antiguidade, como eu mencionei, né, Ajax, Sócrates, era muito relatado assim, a questão das mortes voluntárias com um tom de heroísmo, de honra. Por meio dessa obra, começou um processo de transição em que esse tema começou a ser tratado realmente com seu aspecto também negativo, né? O suicídio da forma anônima, a solidão do sujeito no momento do suicídio. Vejam aí a obra para vocês poderem conferir. Essa é a obra O Suicida, né, de Edouard Manet. E vejam a solidão, né, em um ambiente que ele está sozinho, aparentemente, no quarto, retratado em cores mais escuras, propositadamente, né, e a imagem triste, né, e nada poética e nada honrosa como eram lá as imagens de a representação de Ajax, a representação de Sócrates. Na Idade Contemporânea sobram indicações de músicas, de livros, de filmes, de séries em que diversos artistas falam sobre o tema. Para não me alongar demais, né, em muitas indicações, vou deixar a indicação do podcast, do meu podcast, em que por meio desse podcast eu consigo fazer a avaliação de alguns livros, músicas, filmes, em que nesses primeiros episódios, obviamente, eu vou tentar trazer um pouco mais sobre essa temática, né, em alguns outros episódios vou trazer alguns outros temas, mas nesses primeiros eu vou falar muito sobre justamente essa questão do suicídio, do transtorno depressivo, que é bastante prevalente, né, levando ao suicídio, enfim, mas fica aí a dica. Eu não vou me alongar muito, né, em muitas outras indicações para não ficar tão extensa assim a nossa aula. Não poderia deixar de falar, né, poderia fazer assim uma vasta revisão, né, de diversas culturas, da forma como o suicídio é abordado em diversos locais diferentes no mundo, mas só para resumir, né, porque realmente é uma coisa que quando fala em suicídio a gente acaba lembrando muito, né, da cultura oriental, do ritual do seppuku, né, que significa cortar o ventre, mas que aqui no ocidente é mais conhecido como harakiri, que justamente resgata ali o objetivo de preservação da honra do guerreiro que se vê derrotado na cultura oriental. Temos aqui nesse ritual, né, um samurai ajoelhado com vestes geralmente brancas, em que ele acaba fazendo um corte no seu abdômen, expondo as vísceras, e ali para acabar com o sofrimento, algum outro samurai vai e faz a decapitação do samurai derrotado. Não poderia deixar de mencionar, né, é um ritual que muita gente lembra, né, dessa questão, então não poderia deixar de dizer nessa aula. E aqui temos mais uma vez a demonstração a questão do suicídio retratada como um método de demonstração de coragem, de autocontrole, e que diversos espectadores presenciavam o ritual, né? Aqui a gente tem a representação do harakiri, né, ou seppuku. E assim, pessoal, principais pontos chaves dessa aula, né? O que é que eu quero, qual é o meu objetivo ao final dessa aula, que vocês possam ter compreendido os principais aspectos epidemiológicos, mundiais, nacionais, e por meio desses principais aspectos epidemiológicos que vocês possam ter compreendido a relevância desse tema, a importância da gente estar aqui hoje tentando realmente fazer um algo a mais, algo diferente que possa contribuir para tentar no futuro, quem sabe, tentar realmente reduzir as taxas de suicídio no nosso país, que vem aumentando nos últimos anos, né? Então isso aqui faz parte realmente de uma tentativa de intervir nesse problema que é relevante. E para
não deixar de mencionar também alguns aspectos históricos, culturais, para que a gente possa compreender como é que foi a evolução da retratação do suicídio nas diversas culturas, nas diversas épocas de nossa existência. Tranquilo? Então, a partir da próxima aula, fatores de risco, só relembrando, vamos trazer uma metodologia diferenciada, começando sempre por caso clínico, né, explanação do tema, volta ao caso clínico para a aplicação dos temas, para a aplicação do conteúdo desenvolvido durante a aula, então vai ser bem interessante, fiquem atentos às próximas aulas, certo? Conto com vocês aí no restante do curso, tranquilo? Até mais! Só lembrando, última coisa, sempre as referências de todas as aulas vão estar lá na plataforma. Para quem estiver acessando somente pelo YouTube, dá uma conferida lá na plataforma, todas as referências vão estar lá mencionadas, tudo direitinho para quem quiser conferir, certo? Até mais, viu? Valeu!